This mantra is very powerful. Novamente eu explico para vocês sobre Diksha. Então, esse mantra ele é muito poderoso. Dhruva Maharaj ele recebeu o mantra de um grande devoto. E depois de 6 meses ele recebeu o Darshana do Senhor Vishnu. Talvez você se pergunte por que você não está tendo o Darshana do Senhor Vishnu? Se você está cantando seu Gayatri Mantra, então o motivo é: você deve cantar esse mantra com fé firme. Se você cantar esse mantra com fé firme, então você receberá o Darshana do Senhor. Então, com fé firme, você deve cantar esse mantra. E você deve seguir o processo adequado e as instruções que você recebeu. Se a pronúncia do mantra não é perfeita, esse não é o ponto. Então o Senhor ele vai aceitar, na verdade, o seu humor, o seu bhava. Então, assim como um filho ele fala com então o pai, um bebê ele vai falar com seu pai, né? Pá, pá, pá. E o pai vai entender. Então, da mesma forma, se você canta esse mantra, automaticamente você irá obter os frutos. Você entende? Porque o mantra significa isso, que existe um poder místico. Então todos têm que ouvir. Mantra. Então man significa mente, tra significa proteger. Significa se você canta esse mantra, então primeiro ele irá proteger a sua mente. Porque as almas condicionadas, as badadivas, elas têm uma mente muito inquieta. Mas se você canta esse mantra, então a sua mente ela ficará fixa. Mas como cantar esse mantra? Com fé simples, Saral Vishwas. Então essa fé com simplicidade. Então isso em sânscrito é Saral Vishwas. Então Bhakti significa isso. Então essa fé. Então se você for simples, então você irá entender toda a concepção, todas as concepções das escrituras e do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Mas se você for então se você for tortuoso, então o que vai acontecer? Você não vai se desenvolver. Então, por exemplo, aquela
Who is for Sabudishloka? Only that wood who is for fuel, fire. Pardon? Então, So, this should not be crooked. então aquelas árvores que elas são retas, né? Então elas são usadas para o serviço da Takoraji, mas aquelas árvores que elas são todas tortuosas, são todas curvadas, então elas vão ser queimadas. Então, por exemplo, essas árvores que elas são retas, elas são usadas para diferentes móveis, como camas. Então, Takoraji ela pode se deitar na cama. Você entende? Mas aquelas árvores que elas são knots. Mas aquelas árvores que elas são todas curvadas, tortuosas, cheias de nós, elas não podem ser usadas para fazer uma cama para Takoraji. Essa madeira que é cheia de nós e toda tortuosa, elas são usadas apenas para queimar. Então as pessoas queimam no inverno para se aquecer. Então onde é frio, as pessoas pegam esse tipo de lenha e queimam. Então o exemplo é de forma simples, você deve praticar bhajana e sadhana. Se você tentar ser malandro com Krishna, Krishna vai ser mais malandro ainda. Então o Gurudeva ele fala isso: se você tentar ser tortuoso ou malandro comigo, eu vou ser 1000 vezes mais tortuoso ou malandro. Se você for simples, então Krishna vai ser simples com você. Quer você saiba o significado desse mantra ou não, o mantra ele tem a sua própria potência, Shakti. Então o Srimad Bhagavata ele dá evidência. Agadaraj significa o néctar, Amrita. Quer você saiba ou não, se você beber o néctar, então você se tornará imortal. Então, da mesma forma, se sabendo ou não você beber o veneno, então você irá morrer. Você não pode falar, eu não sabia que isso era veneno, eu bebi, como que eu vou morrer então? Você não pode falar isso. Então, da mesma forma, o mantra, ele tem a sua própria potência, Shakti. Nós apenas estamos dando um pouco de explicação desse mantra para a sua curiosidade. Mas não há necessidade de explicar o significado desse mantra. O mantra ele tem a sua própria potência. Mas algumas pessoas falam, mas o Shastra tem muitas explicações, por que isso? Então, isso são para as pessoas eruditas, para proteger a Sampradaya. Não. Oppose. Antagonist. Então, aqueles que são antagonistas. Então, porque as pessoas vão falar, se você não sabe o significado desse mantra, como que ele dará frutos? Então, por isso, os eruditos e
grandes estudiosos, eles dão os significados. Mantra automatically gives the 其实曼陀罗呢， Mas o mantra, ele automaticamente ele tem poder. that's the evidence from Brihad Bhagavatam. A evidência vem do Brihad Bhagavatamritam. From Brihad 那 Bhagavatam. 在光教瓦里面有证据。 Sanatana Goswami Pada very clearly explained Então, Sanatana Goswami Pada, ele explica the story of Gopakumar. 啊， ele explica na história de Gopakumar. Carefully listen. Então escute com muita atenção. Gopakumar, he was born in O Gopakumar, dynasty on the lap of Giriraj Gopa. ele nasceu na dinastia dos Gopas, no, 它是一个农 às margens de Giriraj Govardhan. And he was herding the cow. E ele estava pastoreando as vacas. Completely illiterate. Ele era completamente analfabeto. He told his own life history. Ele contou a sua própria história de vida Madhur Brahman. para o seu discípulo Mathura Brahman ou Janasarma. He told 他说 to his, in front of his disciple, 他在他的面前说， Madhur Brahman, that is called Jana Sarma. Então ele falou a sua história de vida para o seu discípulo Mathura Brahma, que depois ficou conhecido como Janasarma. Gopakumar, he told, I completely was. Então Gopakumar, ele disse: eu era completamente inocente e analfabeto. Just I was herding the cow. Eu apenas pastoreava as vacas. And poor boy. Eu era um pobre He garoto. did not go to school, college, 他没有 no. 上过学， Ele não foi para a He did not escola, learn any Sanskrit, no. 没有去上学， para a universidade, ele não aprendeu nenhum sânscrito, nada. Language of, what is called, cowherd language. Ele apenas sabia 放牛啊的话语， a língua dos pastores. Cows you can 啊， understand. 就是跟着 Então, 牛的话， apenas as vacas conseguem entender. 牛啊放牛话， Krishna, Então Krishna, what is called, make the drink the water, the cows. então Krishna, ele leva a vaca para as vacas para beber água como? 牛会听多少话， And iti, riti. Ele apenas indica falando iti iti riti riti. 啊，就是来来来来， Essa é a língua dos Brajabasis. Riti means return back 然后 from 呢 the 就 water. 是 Titi significa voltar da água. From Braj language. Essas são a língua de Braj. Essa é a língua dos vaqueiros. Only cows they know. Apenas as vacas entendem. Understand? Você entende? Cows, they know. Então, apenas as vacas elas entendem. Titi, riri. Titi, riri. 啊， Então as vacas automaticamente vêm Drinking the water. e bebem água. And titi, 弟弟 come 呢， Titi. 弟弟就来， Então voltem. back. 然后呢就弯下， Riri, riri, come. 弟弟就来， Então riri, riri. Venha, venha. 牛 Cowherd language. Essa é a língua dos vaqueiros. Understand? Very simple. 很简单， So in the same way, Gopakumar, Então da mesma forma, Gopakumar, ele disse em Mathura Brahman: 他说 cowherd, eu nasci na dinastia dos completely vaqueiros. 很简单的一个 Eu era completamente inocente e every day analfabeto. the cows. Todos os dias eu pastoreava as vacas. One day, 他们有 I 一个 became very thirsty. E um dia eu fiquei com muita Then I sede. came on the bank of Jamuna. Então eu fui até as margens do Jamuna, próximo do Keshigato. 啊，两个人， Midday, 然后 and I became very thirsty. 那个时候 Então meio-dia eu tava com muita fome. Então eu fui até lá. Then I saw 然后他看到 Então eu vi Brahman, Brahmana. and he was chanting 他在那里念诵， holy name. Ele estava cantando os santos nomes. Shri Krishna Quais santos nomes? Gopal, Hare Govinda, Govinda He Nanda, Kishora Krishna, Hasi Jasoda, Tanaya Prasida, Sri Vallavi Tanaya That Ramanam, 两个人， you are chanting holy name
aquele Brahmana ele estava cantando os santos nomes e lágrimas estavam saindo dos seus olhos. chanting Guru. Ele estava completamente absorto em cantar os santos nomes. Is completely impressed. 非常的让人惊 E Gopakumara ele disse, eu fiquei completamente impressionado ao vê-lo. Sat down in front of him. Então me sentei diante dele And listen this Mahamantra. e ouvi esse Mahamantra. Qual é o Mahamantra? Krishna Govinda, Hare Govinda, Govinda Then after 过了一段 few minutes, Então depois de alguns Brahman opened minutos esse Brahmana ele abriu seus olhos 看到 and looked towards me. e ele olhou para mim. 就是那个，这是 GoPro 恐怕自己说的，当 GoPro 打开眼睛就看到他了。 Yes. The mercy is coming three ways. Então a misericórdia ela vem de 3 formas: Hardik, Bachi and Alokna. Hardik, Bachik e Alokdam. Então Hardik significa ela vem do coração. Bachik ela vem das palavras. E That is called Alokdam, sight. eyesight. 啊，就是眼睛， Então vem pelo olhar. It's very powerful. 就是说这 Hardik, 三种。 Bachi, Então isso é muito poderoso. Hardik, Bachik e Alokdam. Então o Guru ele dá misericórdia para os seus discípulos de 3 formas. Hardik. Hardik, Everything is in your heart. então ele manifesta tudo no seu coração. Bachi, with his Bachik, words. com as suas palavras. What words? Okay, Quais I'm palavras? listening to you. Então, ó, eu te abençoe. Que Krishna Prema se manifeste no seu coração. Understand? Alukdam means E Alokdam, 眼睛瞥视， eyesight. just to give you the 这个就是眼睛的瞥视， 所以他们会有这个三种方式把东西发出来。 So this that means Guru gives the GN, mercy right? to his disciple 如 three 果是 ways: 被他们 Hardik, 的话， Bachi, 而 and 且呢， Alukdam. 啊，明白，有三种啊，心，然后呢就是他的言语， But 他 Guru 的 give to whom? 眼睛瞥视。 Então ele dá. Para quem ele dará? Para aquele que tem. 给那些心很单纯的人， Then if you crooked, 如果你很狡猾， then 你 you 得 cannot 不到吗？ receive this mercy. 你得不到。 Então se você for tortuoso, então você não vai conseguir receber a misericórdia. Very very simple. 很简单， No duplicity, 不 no 要 hypocrisy. 虚伪，不要狡猾， Then mercy. 然后人就来了， Huh? There. 就这 So 样。 now coming in the Gopal, he 这 told 沟通， I was sitting in front of 所以 that 呢， Brahman 讲述他 who 自 was 己，他就 chanting this 坐在这个 Sri 他 Krishna 的 Gopala 面 Hare 前， Govinda 就是那个 Govinda 他 Hare 念 Govinda. 诵 Então Gopakumara ele disse. Então eu estava sentado diante dele Ji, Balaram. e ele estava cantando esse mantra. Then I 然后 said, 他的 Então 就是觉悟就来了。 alguma realização se manifestou. Então por isso eu fiquei ali. and he has so much love and affection with me. E ele tinha 然后呢，他感 muito amor e afeição por mim. 爱的情感得到了， If you simple, 因为你简单。 then Guru love and affection automatically. Se você é simples, então automaticamente o amor e a afeição do Guru se manifestam no seu coração. Gopan told, Então Gopakumara ele disse. 沟通了就这样了， and he smiled. 然后他笑， And with that Brahman, he smiled to us. 然后呢， Ele disse, ó, aquele Brahmana, então ele sorriu para mim. And he has so much love and affection. 我对他们有很多的这个爱和情感， And he spoke very sweet. 然后 Ele tinha muito amor e afeição e ele falou Sadhu means um doce harikata. from the sadhu is always want to speak. Então o sintoma de um sadhu é que ele sempre quer falar harikata. Sadhu comes here not to just eating very nice. 萨图拉来的 Então o sadhu não vem até aqui para comer alimentos deliciosos. Sadhu's name 萨 is 图呢，他的圣 Srinadam Sakata Krishna. Sadhu significa Kirtan. Jabadran Vibhuti Surhit Sat. Satam Nasta Praishu Adrishu Nittam Bhagavatasya 圣人，圣人， Harikatha. 就讲说他 Então significa que ele vai falar harikata. Muito poderoso. Just coming from his mouth,
esse Harikata ele sai da boca dele e entra pelos seus ouvidos e vai até o seu coração. unwanted things. 然后呢， E limpa tudo aquilo que é indesejável. 垃圾不干净的东西。 Understand? Entende? So Harikatha is sadhu's Harikatha not different from Krishna. Então, Harikata do Sadhu é não diferente de Krishna. Isso é Shabda Brahma, essa vibração transcendental. Então, dessa forma, So for this reason, I'm so much impressed with that. Gopakumara ele está dizendo: eu fiquei muito impressionado com esse Brahmana. His name is called Jayanta. O nome dele é Jayanta. Qual o nome? Jayanta. Gopakumar's guru's name. Lembre-se, o nome do guru de Gopakumar é Jayanta. So every day I used to Então, come todos os dias eu ia até ele and listen to Harikatha. e ouvia Harikata. But still realization is not coming. Mas ainda assim, realização não estava se manifestando em meu coração. One day, Um dia, Gurudev, meu Gurudeva, Jayanta, he told me, ele me disse: hey Gopakumar, Ei Gopakumar, você nasceu how about Alice? na dinastia dos vaqueiros. You have many cows. Você tem muitas vacas. Will you bring some milk for me? Você poderia trazer um pouco de leite para mim? That time Gopakumar was so much happy. Então, nesse momento, o Gopakumar ele ficou muito feliz e ele trouxe leite para Jayanta, o seu Gurudeva. But he drank little bit. Mas The rest of the milk, his prasad, Jayanta ele bebia apenas um pouquinho desse leite, o resto ele dava para Gopakumar. Ele dava só a prachada. Então Gopakumar ele dizia: todos os dias eu Harikatha, ia até ele e ouvia o doce Harikata de seus lábios. they are very nice, beautiful conclusion. Então há uma belíssima conclusão. Ask to Gopakumar, give more milk. Então por que Jayanta ele pediu o leite para Gopakumar? He said, Dadati Pratikrinati. Por que o amor e a afeição se manifestam dessa forma? Dadati pratigrinati. Not one way. Love is coming from Então o amor ele não vem de um lado só, ele vem dos dois lados. Pratikrinati. Isso é Dadati pratigrinati. Ujjama Khyati, Prichati, Bhumti, Vajati, Chaiva, Sarabhida, Prati, Lakshanam. There are 6 leaves of love and affection. Então há 6 Giving and receiving. atividades que nutrem o amor. Pratikrinati. Então Dadati pratigrinati. Então é dar e receber. Isso é verdade ou não? Bujjama Akhati. You can ask your any Bujjama confidence. Então você pode Your bhajan sir, not your bank balance or credit card. perguntar sobre coisas confidenciais, mas sobre o seu Bhajani Sadhana, não sobre a senha do seu cartão, o quanto dinheiro tem na sua conta, não é isso não. Then you lose all money. Porque se você ficar falando isso para os outros, você vai perder todo o seu dinheiro. Bujjama Akhati. Bujjama Akhati means Então Guhyam Akyati significa inquirir sobre o seu Bhajani Sadhana. Então, ó, por exemplo, qual que é a minha falha? Por que eu não estou desenvolvendo espiritualmente? what is my fault? Então qual é a minha falha? Prichati, you can ask any question which is coming from your inner court of heart. Eh? Prichati significa aquilo que está vindo diretamente do seu coração. My wife, Não é perguntar: ó Gurudeva, a minha esposa ela não é muito boa, meu marido não é muito bom. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? girlfriend goes me that. Oh, meu namorado, minha namorada me largou. Should not ask. Então essa conversa mundana você não deve falar com o Guru. Você deve perguntar para o Guru sobre o seu sadhana e bhajan. Understand? Vocês entendem? Ask Gurudev, my husband beat to me. Oh, Gurudeva, o meu marido me bate, ele me mandou embora. You ask me. Não pergunta isso para Guru. Only waste the time. Isso é apenas perca de tempo. Then I will give you answer. This is good also. Your husband kicked out me. Porque senão eu vou te dar a resposta: ah, muito bom que seu marido te mandou embora. Agora você pode só cantar os santos nomes. Vou falar isso ou não? Okay.
Pricchati, Bhunte Bhajate Chaiva. You feed to him and take his. 就是给他食物，然后对他Então, Bhunte Bhajate Chaiva significa This way, você vai alimentá-lo e você irá honrar os seus remanentes. Então, dessa forma, o amor ele se manifesta. Esse é o processo. Srila Rupa Goswami ele explica muito bem no Padre Shamta nesse verso como desenvolver o amor. Então Gopakumara ele disse: Ei Mathura Brahmana, Janasarma, Because Guru is very tricky. Making in this way his security. então dessa forma ele está, o Guru ele é muito esperto e dessa forma ele está criando Sukriti no coração do discípulo. Então o Guru ele está dando chance para nós como desenvolver nosso Sukriti, essa atividade piedosa espiritual. Quando o nosso Sukriti ele estiver maduro e acumulado, então você irá desenvolver a sua vida espiritual. Esse é o processo. And that time you can serve Guru in intimacy. That is called. That Guru Seva is called. Então esse Guru Seva é serviço íntimo. Understand? What is called? Visram Venu. Isso é Vishvrambena Guru Seva. And in the beginning, No início você não consegue entender isso, then otherwise your mundane conception. porque senão você terá uma concepção mundana, material. Primeiro você tem que amadurecer o seu Sukriti. Você deve estabelecer um relacionamento com o Guru Pada Padma. Então Krishna não te dará a misericórdia diretamente. A misericórdia ela vem por Guru Pada Padma. Essa é a conexão. Então assim, Gopakumara ele disse, todos os dias eu ia diante do meu Guru Jayanta e eu ouvia Harikatha. Então um dia meu Gurudeva disse, ei Gopakumara, eu vou te dar algo muito valioso. O Sanatana Goswami Pada ele usou essa palavra que é Jagadishwar Prasad. A misericórdia do Senhor Jagadishwara. Quem quer Jagadishwar Prasad? Então, Gopakumara disse, ó Gurudeva, o que quer que você me dê, eu vou aceitar. Quer você me dê veneno ou quer você me dê néctar? Então Jayanta, ele disse, então vá se banhar no Jamuna. Então Gopakumara ele foi lá, ele foi, se banhou no Jamuna e voltou. Então o seu Gurudeva disse, aceite essa misericórdia de Jagadishwara. O que é isso? O Gopala Mantra. E naquela época era Saraksha Gopala Mantra. Era o Gopala Mantra de 6 sílabas. Esse é o Saraksha Gopala Mantra. Então existem diferentes tipos de Gopala Mantra. Saraksha Gopala Mantra, da Saksha Gopala Mantra, o de 10 sílabas.
Dodaksha, o de 12 sílabas, mas nós estamos cantando o de... Então, o Krishna Mantra é o Gopala Mantra. Então, no seu papel de Diksha Mantra, então está escrito Krishna Mantra, que significa o Gopala Mantra. O nosso Gopala Mantra, ele tem quantas sílabas? Atara. Então há 18 sílabas. Asta da Saksha Gopala Mantra. Ele tem 18 sílabas. Então antes, o Gopala Mantra ele tinha apenas 6 sílabas. Então o remédio homeopático ele começa mais fraco e ele vai ficando mais forte. 30, 60, depois 100. Então você já tomou remédio homeopático? Drops. Drops? Então primeiro você toma... Então primeiro você toma o de 30, depois o de 60, depois o de 100. Então por isso que o Gopala Mantra de Kali Yuga ele tem mais sílabas. Então o Gurudeva disse: aceite a misericórdia de Jagadishwar. Então Gopakumara está dizendo, então eu recebi esse Gopala Mantra. Mas quando o Gurudeva ele falou esse Gopala Mantra, então ele desmaiou. E uma espuma saía de sua boca. E ele fazia um som gom, gom. O Gurudeva ele não explicou o significado desse Gopala Mantra. E ele nem explicou como cantar esse Gopala Mantra. Quais são as regras e regulações para se cantar esse Gopala Mantra. Você entendeu? Então significa que quando Jayanta Gurudeva, lembre-se, hein? O nome do Guru de Gopakumara é Jayanta. Então quando ele me deu esse mantra, ele não explicou o significado e nem mesmo como cantar esse Gopala Mantra. Olhando para qual direção, quantas vezes tem que cantar. Então nós explicamos então 10 vezes, usando diferentes mudras, né, posições de mão. Então a mão esquerda dessa forma, mão direita você deve cobrir a sua mão direita com um pano, não deve mexer os lábios, apenas cantar em sua mente. Mas Gopakumara disse, meu Gurudeva ele não me explicou o significado, também não me explicou como cantar esse mantra, quais são as regras e regulações. Então quais são os mudras para se cantar. Porque quando o meu Gurudeva ele me deu esse mantra, ele desmaiou. E muita espuma estava saindo de sua boca. E ele se deitou no chão. Então o Gopakumara ele disse, quando eu vi meu Gurudeva dessa forma, eu fiquei com muito medo, meu corpo começou a tremer. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Então eu fui até o Jamuna e peguei um pouco de água. E eu pensei, eu tenho que dar um pouco de água para o meu Gurudeva. Então eu trouxe a água do Jamuna e eu trouxe essa água nas minhas mãos. Mas quando eu voltei para aquele local, o meu Gurudeva
Ele tinha desaparecido. E eu tinha muito amor e afeição pelo meu guru. Então eu estava pensando, onde está o meu Gurudeva? Então amanhã eu vou falar mais. Krishna